Fala aí, galera, tudo bem? Estamos aqui na beira da quadra, eu sou o Arthur Ferreira e hoje a gente estreia mais um quadro, o Preleção à beira da quadra. Professor Herbert Ugrinovich. Tudo bem, professor? Bom dia, Arthur. Tudo bem? Prazer estar iniciando essa nova etapa aí do canal à beira da quadra. Vocês estão divulgando bastante o voleibol, trazendo muita gente boa, muita informação. Professor Herbert, que já apareceu lá nas nossas lives do À Beira da Quadra, quem quiser dar uma passada lá, que foi muito massa. Um assunto que eu mais gosto, que é o treinamento técnico, mas vamos falar um pouco mais específico sobre a aprendizagem motora e como a aprendizagem ela pode ajudar a gente, os treinadores, a pensar melhor nos nossos treinos, a elaborar melhor os exercícios e a identificar alguns parâmetros para a gente conseguir melhorar os atletas. Professor Herbert, se apresenta um pouco para quem está te vendo pela primeira vez. Eu sou Herbert Ugrinovich, formado em Educação Física, tenho mestrado e doutorado também na área de Educação Física, pós-doutorado na Austrália, mestrado e doutorado na USP. Fui técnico de voleibol, desde as categorias de base até adulto, com experiência nos diferentes campeonatos. Aí acompanhei vários técnicos que, antes de eu entrar no voleibol, vários técnicos que me permitiram acompanhar o trabalho deles, não só à beira, mas dentro da quadra. Então, vários que me ajudaram nisso, me deram esse empurrão para eu poder. O professor Crisóstomo foi o primeiro que me permitiu entrar, ele estava ainda lá no Pão de Açúcar. Então, com o feminino em São Paulo, e eu acompanhei treino dele na quadra, ele me deixava entrar na quadra, ver como eram as atletas, então a experiência de como as atletas reagiam, que falavam quando estava perto da comissão técnica. Então, assim, aprendi muita coisa e ele me passou muita coisa também. Então, isso foi muito interessante. E hoje eu estou na universidade, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, trabalhando com voleibol e aprendizagem motora, duas coisas que eu adoro. Bom, para a gente começar, então, eu queria te perguntar, para você poder falar um pouco melhor, por que a aprendizagem motora ela pode contribuir para o treinamento técnico? A aprendizagem motora, normalmente, ela é vista, ou não vou nem falar normalmente, talvez assim, mais popularmente vista como algo para criança. Vai começar a aprender. Não, porque nós sempre estamos aprendendo. Os atletas estão aprendendo coisas novas. O ganho em precisão que eles vão ganhando na precisão, no passe, no bloqueio, no levantamento, a combinação de jogadas, é aprender o timing entre ele, o atacante e o levantador, a velocidade da bola do passe, como ele se aproxima. Então, tudo isso ele vai aprendendo. Então, o atleta está o tempo inteiro aprendendo. A aprendizagem também, ela tá relacionada não só à precisão, né, mas também, por exemplo, aos padrões de movimento e etc., que é uma das coisas que na prática a gente busca sempre, né, tentar melhorar o padrão de movimento, polir aquele padrão de movimento. A aprendizagem, ela também pode contribuir com eles, né? Eu não falo que a aprendizagem possa contribuir com isso. A aprendizagem é fundamental para isso. Eu não vou ficar citando as referências, porque senão vou ficar mais tempo falando das referências do que falando aqui com vocês, né? Mas aí quem quiser saber das referências, pode mandar e-mail, pode entrar aqui no canal, a gente fala, o Arthur também ajuda, me procura, na universidade, como quiser, tá? Então, é um resumão aqui. Porque começa quando tá alguém lá, se eu estou trabalhando com escolinha, então o menino lá vem lá na fase inicial de aprendizagem que não sabe nada. A gente fala, tá lá no estágio cognitivo. Por quê? Porque ele tem que pensar em cada coisa que ele vai fazer para poder executar. Então, ele erra e não sabe por que errou. Cada hora ele faz de um jeito, ele não tem precisão nem onde ele manda a bola, nem como ele executa. Depois disso, ele vai começando a passar por um estágio associativo, que ele começa a associar o que ele faz com o que ele tinha planejado e com o resultado da ação. Então, ele começa a ver, se eu faço assim, dá errado, mas se eu faço assado, dá certo. Então, ele começa a associar, ele começa a perceber os erros. Até o momento que a gente fala que o atleta aí já automatizou. Então, a pessoa automatizou o movimento. Seria aquela pessoa, eu vou fazer um ataque. Ele não pensa em como é a passada para o ataque.
ele vai e faz, porque a passada está automatizada. A pessoa que já automatizou consegue olhar, como eu estava falando antes nesse exemplo, né, da velocidade da bola do passe, para a velocidade que ele vai aproximar, a posição que está o levantador, o passe saiu fora da rede, ele vai abrir mais para fora da quadra, não, tá certo, vai abrir mais lateralmente, para fora da quadra mesmo, para ter mais ângulo para poder atacar. O passe foi na mão, ele não precisa abrir tanto para entrar em diagonal, ele pode entrar um pouco mais reto. Então ele consegue ver as outras coisas do bloqueio, como é que tá, o bloqueio está chegando, porque ele já automatizou, então ele não precisa pensar nesse movimento. É automatizado. Automatizar não quer dizer que não pensa, é que muda o foco em como fazer para o que fazer. Eu não penso mais no padrão de movimento, eu já vou fazendo. A função do técnico aí é o que eu posso melhorar nesse padrão de movimento para que o resultado seja mais eficiente. Que o técnico tem que olhar o padrão, o que quer? Eu quero que ele acelere mais a primeira passada. Eu quero que ele entre mais em diagonal. Eu quero que ele acelere o braço, pega a bola antes de chegar no ombro para atacar uma diagonal fechada. Deixa a bola passar para explorar o bloqueio. Então, atrasa o braço. O que eu vou querer? Aí o técnico tem que saber o que quer para tirar o máximo de acordo com o nível de habilidade que cada atleta tem. E não só, talvez, conseguir tirar do atleta lá no jogo, né, esse melhor desempenho, mas também entender durante o processo de treinamento em que fase que ele está e como que a gente pode interferir para fazer esse processo caminhar da fase cognitiva, passando para a associativa, até chegar na autônoma, né? E dentro da aprendizagem, existem algumas coisas, alguns fatores que a gente pode manipular nos treinos, né? Para poder melhorar esse processo, certo? Sim. Se o técnico não tem essa função, ele vai fazer o quê? Vai ser motivador? Aí, gente, vamos lá! Na área da aprendizagem motora, tem alguns fatores que nós investigamos que influenciam a aquisição de habilidades. E aí eu estou falando da aquisição de habilidade, já falamos aqui também que até o atleta que está velho, né, que pode aprender mais alguma coisinha. A função do técnico, com quem é um atleta já de alto rendimento, é proporcionar condições, manipular esses fatores de forma que eu propicie que o atleta possa evoluir tecnicamente. Falando específico aqui das habilidades, mas essa aprendizagem, também existe uma aprendizagem de um padrão mais macro, que é do jogo. Eu tenho um programa, algo que é para cada habilidade, e eu tenho um programa do jogo. Conforme o que acontece aqui, eu faço isso. Se acontecer outro, eu faço outro. Então, já tenho programas sobre o jogo, que tem componentes menores, que são as habilidades. Na área da aprendizagem motora, tem coisas que a gente tem que controlar. Pode, não é que tem que, mas pode controlar, que influencia a aprendizagem antes de começar o treino e durante o treino e até depois. Antes de começar o treino, como é que eu vou passar informação? Como é que eu uso as informações que eu tenho para os meus atletas? O atleta já conhece o exercício ou não conhece o exercício? Se é algo novo, eu vou separar os grupos, falar quem vai estar em tal lugar primeiro? Ou eu vou falar isso depois, porque ele já conhece? Qual a informação mais relevante que eu vou utilizar? Ou eu vou demonstrar, vou fazer desenho num quadro para mostrar o que vai fazer? Isso, desde aprender como eu vou ensinar uma habilidade simples, para quem está começando, lá no estágio cognitivo, como é que é um toque, eu vou demonstrar, eu vou falar, até para um atleta que eu quero que uma movimentação tática diferente. Quero mudar algum detalhe, fazer algum ajuste. Então, isso tudo são coisas que eu falo, demonstro, que é instrução e demonstração, mas tudo isso tem uma relação com o nível de habilidade. Então, esses fatores têm uma relação com o nível de habilidade. Aliás, todos que eu vou falar agora. Se eu for falar de estabelecimento de metas, eu não penso em um treino com hora relógio. Eu não consigo pensar um treino que seja, nós vamos treinar passe hoje das 10 ao meio-dia. Você não sabe o que a pessoa fez. É só ficar fazendo. Então, as pessoas têm que ter uma meta clara para o que ela vai fazer. E hoje tem vários estudos com meta, e já temos também não só pesquisa de laboratório, tem pesquisa com voleibol, que nós já desenvolvemos, estamos escrevendo outros artigos também, justamente mostrando formas de trabalhar com metas
e que ajudam atletas, aí estou falando de atletas, a melhorarem a habilidade. Só que o tipo de meta que eu vou trabalhar depende sempre do nível de habilidade. E eu tenho que ver ao longo desse processo de aprendizagem que tipo de meta eu vou trabalhar. Então é fundamental, por exemplo, trabalhar uma meta de processo, uma meta de produto, uma meta de resultado. Depende do nível de habilidade. Parênteses aqui, professor, rapidinho. O que é uma meta de processo, o que é uma meta de resultado e o que é uma meta de produto? Meta de processo é como eu faço, é o padrão de movimento, melhorar a técnica. Meta de produto, eu quero que você faça tanto, você tem que passar 5 bolas. Meta de resultado, eu com um oponente, eu tenho que ganhar de alguém. Conforme o nível de aprendizagem, a meta tem que ir ligando. Não adianta eu falar uma meta de processo para um cara que eu estou treinando, eu estou numa fase aí pré-competitiva, que eu vou para... Aí, nem vou falar pré-competitiva, exemplo mais radical. Estou aí na semifinal Campeonato Brasileiro, eu vou pôr uma meta de processo que é como quero que ele faça um movimento do braço. Não, agora eu tenho que ter uma meta de resultado, tem que competir com alguém. Então tem que ser competição com o meu adversário, no caso os atletas do outro lado. Desculpa. Então, isso nós temos que ver como o contrário, vai lá para outro extremo. Garoto, menina que está começando a aprender voleibol, está lá na escolinha, não sabe fazer o toque direito, eu vou pôr uma meta de resultado, que ela vai competir com alguém, mas ela nem sabe direito como fazer o toque, como é que ela vai competir com alguém? Então, se eu penso sobre esse processo de aprendizagem, as minhas decisões começam a mudar. E eu começo a utilizar coisas mais específicas. Aí, se eu for durante a própria prática, que eu treino, só que na área do comportamento motor, da aprendizagem motora, a gente acha com a palavra prática. Prática é o treino, né? Eu vou fazer um treino que é mais uma coisa ou eu vou variar? Quando eu vou variar, eu vou fazer um bloco só de uma posição, depois só de outra, depois só da outra, ou eu vou variar mais, deixando o atleta pensar muito mais? O que isso influencia na aprendizagem dele, o que isso vai influenciar lá quando eu quero ver no jogo, ao longo de uma temporada? Porque não é só de um dia para o outro, mas eu estou pensando ao longo de uma temporada. Principalmente porque atleta de alto rendimento, não é de um dia para o outro que ele vai melhorar a técnica. A mudança é muito mais longa, ele precisa de muito mais prática. Né? Então, como você vai fazer isso aí? Fala como organização da prática, prática constante, prática variada. O que eu vou variar aqui? Um exemplo disso seria, vamos treinar um levantamento. E aí eu posso treinar um levantamento para o central, um levantamento para a ponta e um levantamento para a saída. Você falou uma prática seriada. Meio ponto saída, é uma prática seriada, eu já sei o que é. A outra coisa é meio, saída, ponta, meio, é aleatório. Eu posso fazer por blocos. 10 para o meio, 10 para a entrada, 10 para a saída. Isso causa uma demanda cognitiva muito maior, que vai fazer com que ele tenha que se engajar muito mais para buscar informação. Por exemplo, eu levantei para trás, estou no levantamento de costas, né? Para a saída, e aí eu vi que minha bola passou. Mas depois disso, eu já fiz um levantamento para uma bola de primeiro tempo, uma bola rápida, uma para a ponta, outra para a ponta. Na hora que eu vou voltar lá para trás, para a bola para a saída, eu tenho que buscar lá na minha memória tudo que eu fiz, e tiveram outras que interferiram nesse meio. Para eu buscar o que eu fiz. Nesse caso, se for atleta, alto rendimento, onde eu peguei a bola, a força que eu pus, lembrar informação sensorial, quanto eu estou pondo, passou, então tem que pôr um pouco menos de força, ou não, vai ser uma bola mais rápida, a minha bola está muito rápida, eu tenho que fazer uma bola um pouco mais lenta. Então, você tem que buscar, você tem um trabalho cognitivo muito maior para ir buscar aquela informação que está lá atrás, que você fez algumas, 3, 4 tentativas atrás, para agora fazer de novo e corrigir o erro que você fez lá. Então, essa, normalmente, no próprio treino, faz cair o rendimento. Mas se eu pensar em processo, pode melhorar. Depende do quê? De novo, do nível de aprendizagem.
isso eu posso falar da prática como espaçamento, intervalo entre as tentativas. Então, intervalo entre as tentativas é consecutiva, ou eu estou treinando passe, vem eu faço um passe, saio, entra você, passa, entro eu, passo, ou tem mais dois que vão rodando, ou só eu que vou passar direto, mesmo variando. Aí o saque, não estou nem falando se o saque é sempre o mesmo tipo, se está variando posição ou não. Então, eu estou falando só do espaçamento, que na verdade você combina isso. E ainda você pode falar mais, né? Porque aí ainda tem a prática, pelo todo, pelas partes, que também está junto, que todo mundo usa isso. Então, assim, eu vou treinar só o passe. Pensando no programa do passe, eu receber o saque, eu estou pensando pelo todo. Mas se eu pensar naquele programa do jogo, se eu treinar só o passe, eu estou treinando por partes para ele. Um erro muito comum na recepção, um erro da recepção, é um erro do programa maior que você está falando, um programa acima, que é a relação de passar e sair para atacar, e não acertar o timing exato de quando fazer um, quando terminar um para começar o outro, e a bola passa para o outro lado, porque você já está em movimento para poder iniciar o movimento de ataque, ou pelo menos para abrir para atacar, e aí a bola passa ou cola muito na rede, etc. Então, assim, um problema que a gente identifica na recepção, mas que ela é fruto desse programa a nível mais macro que você trouxe. Nesse seu exemplo, quais são os componentes para o cara que está passando? Passe e ataque. Se eu não sei fazer essa interação bem feita, eu vou começar a sair para o ataque antes de passar. Agora, se eu só passar, ficar olhando e depois sair para o ataque, provavelmente minha bola vai ter que ser mais lenta, porque eu vou chegar tarde, eu vou demorar. Então, é como eu consigo interagir esses dois componentes para formar esse programa maior. Um ponteiro, hoje, sempre, seja na rede ou no fundo, o programa dele é sempre passar e ir para ataque. É diferente eu treinar só o passe, sendo que o programa que eu tenho que aprender é essa relação, o passe e como é que eu vou aproximar para ataque. Por isso a ideia que tem lá no artigo lá de 2014, lá que é trabalhar em transições. A primeira transição é um programa inteiro para o jogador. E é como eu analiso o jogo também por isso, mas tem relação. Não é só análise do jogo. A análise do jogo, mas a análise minha. A estrutura de controle que eu vou aprendendo aqui, cognitivamente, como é que funciona essa dinâmica. Tem relação, não é um fator isolado. Então, eu tenho que ver se eu vou fazer por blocos, se eu vou fazer seriada, aleatória, constante, mas qualquer uma dessas, se vai ser mais maciça, maior intervalo, menor intervalo, se vai ser pelas partes, pelo todo, e tudo isso aí tem relação com os níveis de aprendizagem. Eu não vou nem falar nível de aprendizagem, eu prefiro falar nível de habilidade, já que a gente está falando de treinamento. Né? Okay. Se não parece nível de aprendizagem, é sempre lá, não, mas para qualquer atleta tem isso. Porque as exigências são muito diferentes. E isso o técnico controla. E isso você controla a carga de treino, que eu tenho que controlar a carga de treino técnico. Nós controlamos a densidade, mas controlamos muito a densidade em função dos intervalos, desse espaçamento da prática. Então, tudo eu tenho volume, tenho intensidade, tenho densidade, se quiser falar frequência, mas assim, essas são as principais que a gente manipula num treino técnico. Cadê o controle disso para saber o quanto que eu fiz hoje, o quanto que eu vou fazer amanhã, na quinta, para eu saber que eu vou oscilar na minha semana, o quanto eu vou aumentar de carga, o quanto eu vou diminuir, se é uma semana de recuperação ou não? Isso tudo está junto. E não falar uma semana de recuperação, vou fazer um treino de saque-passe, porque é um treino mais maneiro. Peraí, de repente eu fiz saque-passe, meu volume, minha intensidade, pumba, despencou, foi lá para baixo. Quanto que eu diminui? Como é que eu controlo isso? E é tudo em função dessas variáveis de aprendizagem motora que ninguém relaciona com carga de treinamento. Então, isso está ligado direto, é ponte direta, que está ligado, de novo, com o nível de habilidade dos seus atletas. Aí, dentro desses fatores que a gente já trouxe, que foi instrução, demonstração, organização da prática, estabelecimento de metas, dentro da prática ainda existe a forma com a qual a gente vai corrigir o aluno, ou pelo menos dar informação para ele, né? Que é o feedback, que também é um fator fundamental. Prática sem feedback não tem lógica, porque eu não vou progredir. Se o técnico não der feedback, então o atleta vai depender só da informação dele, e nem sempre ele consegue ver tudo. Então, o técnico que está estou trabalhando com, vamos lá pôr o top, vai seleção brasileira,
provavelmente ele vai dar menos feedback do que o cara que está lá na iniciação. Porque o atleta já tem mais condições de perceber o que errou. Só que tem vezes que ele não percebe, né? Sim. Ou ele não está sabendo como modificar o que ele está fazendo. O técnico tem que pensar nisso para... Então, eu vou dar uma dica para ajudar a mudar aqui. Dicas que eu estou associando aí com feedback prescritivo, que é faça isso. Feedback, você está fazendo aquilo. Então, o que você está fazendo? Então, pense como corrigir. E uma exigência maior ainda é que o técnico tem que conhecer muito bem sobre o programa da tática, de como ele está organizando o time dele, e o programa das próprias habilidades, para ajudar o atleta a corrigir cada vez em detalhe mais preciso. Então, o técnico tem que conseguir ver muito bem o que está sendo errado, para poder falar, então, o erro está aqui, e aí dá o feedback para o atleta. Aí como que ele vai dar? Aí tem várias formas, né? Se eu estou no início, é melhor utilizar um feedback no início, garotada, escolinha, pré-mirim, um feedback resumido, ou um feedback médio. Média, assim, a média, eu falo que acontece com a maioria, no lugar de eu ficar indo para cada um falar, porque tem muitos erros. Resumido, deixo eles fazerem algumas vezes, depois eu dou o feedback, vocês estão errando isso. E aí tem outras formas, por exemplo, posso falar de frequência. Frequência de feedback é uma coisa muito legal para investigar o efeito do feedback na mudança do nível de habilidade. Mas, na prática, eu acho que é algo... Eu não vou ficar esperando contar quantas vezes a pessoa fez, meu atleta fez, para depois corrigir. Não, então o que eu faço? Eu olho o desempenho dele, que é a primeira coisa que eu vou olhar. O desempenho pode ser sobre o padrão de movimento, como ele executa o movimento, sobre o resultado da ação. E aí, conforme o nível de habilidade, eu vou pesar mais um ou mais outro. E o meu feedback vai ter que ser mais sobre um ou mais sobre outro. Aí eu falo assim, um cara que está começando a aprender, ele tem uma tolerância maior ao erro. A gente chama isso de faixa de amplitude. Deixa a menina errar mais. Quando estiver errando demais, aí eu vou corrigir. Porque senão eu vou falar toda hora. E aí eu vou aumentar o problema, porque a menina não sabe o que está fazendo. Eu falo, afasta mais o braço, ela vai pôr o braço aqui em cima. Eu falo, abaixa o braço, ela vai pôr o braço muito colado ao corpo, porque cada informação ela vai mudar o planejamento. Então, eu querer falar demais pode causar um problema de inconsistência no desempenho. E aí a gente já vê bastante, estudo de frequência mostra isso, mas a faixa também, e principalmente a faixa de amplitude, porque é relacionado ao nível de habilidade do atleta, e não a quando eu quero falar. Tem gente que também tem investigado, hoje em dia é um outro assunto também que tem sido investigado, que é quando você seleciona, como é que eu fui? Olha para o técnico, e aí? Como é que eu fui agora? Isso está começando, tem muita coisa ainda para ser investigada, é o tópico mais recente dentro de feedback, a forma mais recente sobre como fornecer feedback, ou quando fornecer o feedback. E essa frequência que eu autoseleciono ainda tem muita coisa para fazer. Tem vezes que ele pede para ver se ele acertou, tem vezes que ele pede porque ele não sabe, mas essa relação com os níveis de aprendizagem ainda está começando a... Ainda tem muito caminho para construir aí. Estão começando a tirar um pouco a bagunça que tem no meio para entender um pouco melhor. E aí, pessoal, espero que tenham gostado. Por hoje ficamos por aqui com a conversa com o professor Herbert. No próximo vídeo a gente termina essa conversa. Curtam o vídeo, compartilhem com as pessoas para a gente poder falar mais de voleibol para mais gente. E sigam também os Instagrams desses nossos colaboradores. Até a próxima!